neste computador. Boa noite, senhores. Vamos nessa começar o nosso Masterclass sobre bloqueios no Facebook, o tão terrível bloqueio, tá? Todo mundo diz, meu Deus, não vou mais anunciar no Facebook porque eu anuncio e perco as contas, etc e tal. Então, existe aí um grupo de pessoas que não anunciam no Facebook porque tomam bloqueio, um grupo de pessoas que sofrem todo dia porque fazem besteira e tomam bloqueio. Existe um grupo de pessoas que nem anuncia ainda, tem uma galera que nem anuncia ainda, e tem medo de ser bloqueado. Tem gente, para vocês terem noção, tem gente que não compra o do Zero à Escala porque acha que o Facebook vai bloquear a conta deles, ou a fanpage, tem umas teorias doidas sobre bloqueios. Então, acontece de todo jeito, tá? E aí, eu preparei aqui, tá? Basicamente, tudo o que eu sei e tudo que eu aprendi nos últimos 4 anos aí comprando tráfego sobre bloqueio. E eu vou compartilhar com vocês os hacks, as estratégias que eu utilizo ali para evitar bloqueio. Vamos falar das políticas de privacidade, não tem como fugir disso. Mas o legal desse Masterclass sobre bloqueios no Facebook é que eu peguei basicamente a nata, tá? A parte mais 80-20 desse assunto para vocês não precisarem sentindo na prática, né, Carol? A Carol é uma pessoa que já sentiu na prática muita coisa que aconteceu quando dá bloco nas contas. Para vocês terem a noção, não sei se eu já falei isso para vocês, mas uma época eu ia viajar, estava pegando o avião e quando eu fui subir no avião, que eu olhei o celular enquanto ainda tinha internet, né, eu recebi a mensagem, sua conta de anúncio foi desativada. E essa mensagem, tudo bem, sua conta de anúncio foi desativada, mas quando eu bati o olho no ID da conta, eu descobri que era a conta que estava fazendo mais de 10 vendas por dia, tá? Então, era uma conta que fazia mais de R$2.000 para mim todo dia, de um anúncio, de um produto que eu anunciava como afiliado. E aí não tem como não viajar assim, né? Desmotivado, abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. Então, compartilhar minha tela aqui com vocês. Ó, tá todo mundo vendo minha tela aí? Tudo ok? Massa? Beleza. Ó, seguinte, Masterclass anti-bloco, tá? Basicamente, eu dividi em 4 etapas aqui. O que é óbvio, que é proibido, tá? O que não é tão óbvio e causa 95% dos bloqueios e o 80-20 para você ter anúncios blindados, tá? Lembrando que não existe anúncio blindado. Quando eu falo anúncio blindado, é uma estratégia de copy para você saber que o conteúdo realmente é intenso, mas não existe um anúncio à prova de blocos. Nos nichos mais brancos, mais puros, você anunciando como fazer borboletas voarem, você tem anúncio bloqueado. Às vezes o Facebook confunde a palavra borboleta com outra coisa e bloqueia teu anúncio e acontece. E aí você recorre, tem as estratégias. Tipos de bloqueios secundários que não tem a ver com copy ou persuasão. A maior parte dos bloqueios tem a ver com texto, tá? Seja o texto da sua página de vendas, da sua página de captura, ou seja o texto do seu anúncio. Mas existem alguns tipos de bloqueios que não tem a ver com o texto, tá? E aí, por fim, quando bate aquele desespero, né? Minha conta de anúncios foi bloqueada. E agora? Né? O que eu faço da vida? Vou trabalhar com outra coisa porque parou de entrar a caixa no negócio. Não é bem assim, beleza? Então, vamos nessa. O que é óbvio? Tá todo mundo me ouvindo bem? Carol, todo mundo me acompanhando aí? Ricardo, José, tudo ok? Tudo bem. Galera que está assistindo a gravação da Masterclass também, presta muita atenção em todo o conteúdo que vai ser passado a partir de agora, tá? Então, o que é óbvio que é proibido? Vamos lá. Produtos e serviços ilegais, é óbvio que é proibido. O Facebook jamais permitiria que você anunciasse algo que não esteja dentro da legalidade, certo? Discriminação em qualquer aspecto. Quando eu falo em qualquer aspecto, até acusar a outra pessoa de feio é uma discriminação, tá? Então, nenhum tipo de discriminação é permitida dentro do Facebook. Indução ao uso de drogas, tabaco, etc., tá? Então, tudo isso daqui que eu estou falando para vocês agora, anunciou da bloco, tá? Anunciou, automaticamente você vai perder a sua conta de anúncios. Provavelmente você pode perder o seu business e existe uma probabilidade de você ter um bloqueio no seu cartão ali de crédito que você está usando e você não conseguir mais anunciar com esse cartão ou não conseguir mais anunciar
com o seu CPF, tá? Essas coisas que são proibidas podem causar blocos extremos, tá? A ponto do Facebook identificar o seu nome, se você colocar o seu nome na conta ou o seu e-mail, ele automaticamente bloquear tudo que você subir como profissional de tráfego ali que você está mexendo nas campanhas. Existem formas de anunciar alguma dessas coisas aqui burlando o sistema? Existem. A gente não vai entrar muito nesse contexto aqui agora, mas provavelmente vai ter aí um bônus no final dessa aula, e aí a gente fala sobre essas maneiras de burlar, digamos assim, o Facebook. Suplementos perigosos à saúde, tá? Então, qualquer tipo de suplemento que de alguma forma possa prejudicar, não é nem que vai prejudicar, é que possa prejudicar alguém, é proibido, tá? Então, por exemplo, emagreça em tantos quilos com suplemento XYZ. O Facebook entende que esse suplemento pode prejudicar algum aspecto da saúde da pessoa e vai bloquear esse anúncio. Armas, munições e conteúdos explosivos, não preciso nem eu explicar por que isso aqui é proibido, né? Inclusive, só tomar cuidado com isso aqui, porque se você colocar uma bomba, se você colocar uma arma ali de fundo no teu anúncio, quiser fazer uma metáfora com a arma, não rola, tá? Então, o Facebook bloqueia. Então, armas, munições, conteúdo explosivo, não pode. Produtos ou serviços para o público adulto, por exemplo, camisinha, é proibido no Facebook, tá? Nudez implícita ou explícita. Aqui parece óbvio também, mas existe uma coisinha aqui, ó, nesse tópico que pode levar você a ser bloqueado, mesmo que você não esteja anunciando nudez. Já aconteceu comigo, tá? Quando tem excesso de pele no anúncio, o Facebook, ele pode interpretar, o algoritmo pode interpretar como nudez, como se tem uma pessoa nua ali no anúncio. E aí ele dá um bloco, ó. Por exemplo, isso aqui são imagens que não pode, tá? O próprio Facebook mostra isso aqui, ó. Esse aqui faz alusão a coisas sexuais. Isso aqui tem um boneco nu, beleza? É nudez do mesmo jeito. Tá aqui, ó, natureza sexual indiretamente, tá? Então, aqui são exemplos de nudez implícita ou explícita. E excesso de pele, eu acho que eu vou falar mais na frente sobre excesso de pele na hora do anúncio. Que aí o algoritmo ele erra, ele entra ali, ele pensa que é nudez, ele bloqueia na hora e pode causar um grande problema, tá? Conteúdo com direitos autorais de terceiros, então se você estiver anunciando alguma coisa de alguém, tem que tomar cuidado. Sensacionalismo e conteúdo violento. Coisas exageradas tendem a dar bloco, tá? Vamos aqui, exemplo de conteúdos violentos, uma batida de carro, ó, imagens que possam chocar ou assustar as pessoas que estão vendo, né? Em outras palavras, tudo isso aqui que é proibido no Facebook diz o seguinte, que você não pode anunciar coisas que as pessoas se sintam mal quando veem essas coisas, tá? O Facebook, ele é gratuito e sempre será, ele diz isso, e ele também quer um ambiente sempre feliz ali, sempre dinâmico, a não ser quando as pessoas estiverem discutindo política, né? Que agora tá uma loucura lá dentro do Facebook, beleza? Outra coisa que o Facebook proibiu de vez, marketing multinível e promessa de dinheiro fácil. E aqui a linha de checagem do Facebook é bem agressiva, até se você selecionar uma segmentação lá, marketing multinível, ele tende a ser mais rigoroso na hora de aplicar a análise no teu anúncio. Então, se você está anunciando para multinível, muito cuidado, tá? Promessa de dinheiro fácil também, muito cuidado. E documentos falsos. Esse tópico, eu tinha que falar dele, tá? Porque é proibido. Mas, por isso que eu coloquei, é óbvio que é proibido. Então, tudo isso daqui, provavelmente, vocês já sabiam, mesmo que indiretamente, que era proibido. Beleza? Esse tópico aqui, tranquilo? Todo mundo entendeu? Podemos passar para o próximo? Vou pegar minha aguinha aqui. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Então, vamos nessa. Esse tópico aqui é muito de boa. Infelizmente, alguns cursos por aí passam horas e horas falando disso daqui, mas isso aqui é isso daqui, preto no branco, e tá tudo certo. Vamos para a continuação aqui, ó. O que não é tão óbvio, tá?
e causa 95% dos bloqueios. Por que causa esse 95% dos bloqueios? Porque as pessoas acham que pode anunciar isso que eu vou mostrar agora, tá? Por isso que causa a maioria dos bloqueios. E tem outro motivo. Existe uma sutilezazinha na comunicação que faz ser proibido e faz não ser proibido. Então, a gente vai abordar isso daqui agora. Essa parte aqui toda, basicamente, diz respeito à copy, tá? Diz respeito ao texto persuasivo, seja do anúncio, seja da página de vendas. Então, vamos nessa. Pronto. Onde é que está o pulo do gato em anunciar no Facebook? Na política 12 e 13, tá? As políticas 12 e 13 são as políticas que dizem pra gente como se comportar quando a gente estiver escrevendo um texto. Nela está o 80-20, tá? Nela está o que não está tão óbvio no Facebook. Ó, um simples erro na colocação das palavras-chave do teu texto pode levar ao bloqueio imediato, tá? Subiu o anúncio, já era. Então, vamos destrinchar essas duas políticas de privacidade, a 12 e a 13. Pronto. Política número 12, atributos pessoais. Política número 13, conteúdo enganoso. Pronto. Basicamente é isso. Essas duas coisas causam 95% dos bloqueios. Beleza, Maxwell, como é que eu não caio nesses dois pulos do gato aí, nessas duas políticas que bloqueiam? Vamos primeiro para atributos pessoais. Opa! Cuidado com afirmações diretas, tá? Ou indiretas, a qualquer aspecto da vida da outra pessoa. Seja situação financeira, saúde ou qualquer coisa que afete diretamente a outra pessoa em questão. Como assim? Vamos me dar exemplos que eu não entendi direito, não. Aqui, ó. Alguns exemplos do que é proibido. Você é cristão? Você tem dívida? Você está com dívidas? Não consegue emagrecer? Ó, nas três, eu até coloquei em caixa alta para facilitar a vida de vocês, tá? Mas nos três exemplos são perguntas, tá? Mas eu acuso diretamente, eu segmento diretamente. Você é cristão? Tipo, eu estou falando diretamente com um cristão. Então, eu afeto diretamente a outra pessoa. Eu dou uma afirmação direta perguntando se a pessoa é cristão, ou se ela está com dívidas, ou se ela quer emagrecer, ou qualquer outra coisa, tá? A partir do momento que eu aponto para a pessoa que está do outro lado do anúncio, eu estou usando um padrão de linguagem que leva bloqueio. Boa noite, Kleberson, tudo certo? Seja bem-vindo, a gente está fazendo aí um masterclass sobre bloqueios, tá? Um masterclass anti-block. E aqui vem duas estratégias anti-block para você que está aqui, que foi bloqueado, o que pode ser bloqueado aí em atributos pessoais, tá? Estratégia número 1. Use a palavra você o mínimo possível, tá? Então, quanto menos o teu texto tiver você, melhor, tá? Então, ó, esse é o primeiro insight. Segundo insight, use a palavra seu, tá? Use a palavra seu. Deixa eu colocar vocês aqui pro canto, que eu estou me distraindo. Vou colocar aqui para esse lado. Pronto. Use a palavra seu, sua também, o mínimo possível. Terceiro ponto, generalize ao invés de especificar, tá? Ao invés de você dizer, você é cristão? Algumas pessoas cristãs têm XYZ, tá? Tá generalizando ao invés de especificar e tá falando de algumas pessoas. E quando você fala de algumas pessoas, a pessoa pode se identificar com alguma dessas pessoas. Pode ser uma delas. Pode ser ela, uma dessas pessoas que você está falando, mas você não está falando diretamente, você está falando indiretamente e de outras pessoas, você não está acusando também indiretamente. Acusar indiretamente também é proibido, tá? Então, ó, jamais acuse diretamente ou diga que a pessoa que você está mandando a comunicação, bugou aqui, ó. Jamais acuse diretamente ou diga que a pessoa que você está mandando. Eu escrevi alguma coisa que eu não entendi aqui. Mas é alguma coisa na linha de não acuse diretamente, tá? Ou jamais diga que a pessoa é alguma coisa, que a pessoa é algo. Afirme 100%. Ó. Vou dar um exemplo prático aqui, ó, que o próprio Facebook dá pra gente, tá? Ó. Você tem diabetes? A depressão está te deixando meio baixa? Procure ajuda agora.
eu estou afirmando aqui que a pessoa é depressiva, tá? Aconselhamento contra a depressão é permitido. Por que eu coloquei esse exemplo da depressão aqui? Porque depressão é uma palavra que só de você usar ela, o Facebook já fica alerta, tá? O Facebook já fica com medo ali, opa, esse cara vai falar alguma besteira. E tenta te bloquear. Diabetes também. Aí eu trouxe esses dois exemplos. Ó, novo tratamento de diabetes disponível. Legal, tá? Trate da sua ansiedade ou trate da sua diabetes com essas meditações úteis. Não pode, tá? Ó, observa que tem a palavra sua, ó. Facebook, ele não fala isso pra gente. Não use a palavra sua, seu, o mínimo possível. Mas ele, nos exemplos, ele mostra claramente que ele não gosta disso. Ó. Orientação sobre bulimia disponível. Você tem diabetes? Ó. Palavra você aqui, ó. Está te deixando, o ti, ó, também é uma acusação direta. Trate da sua ansiedade com essas meditações úteis. Ó. Então, isso é permitido, tá? Isso não é permitido. Estou dando um exemplo aqui de problema de saúde, mas se aplica a qualquer contexto, tá? A qualquer contexto mesmo. Vamos para outra estratégia anti-bloco em cima disso. E aí o seguinte, Maxwell, tá tudo certo, tá? Eu entendi que eu não posso acusar as outras pessoas e eu entendi também que eu quero que o ideal, que o Facebook gosta, que eu generalize ao invés de especificar, tá? O Facebook ele quer isso, ele quer que eu generalize. Mas e se eu quiser? Meu irmão, eu quero anunciar uma promessa específica. Eu quero que na minha página de destino esteja ali, ó, ganhe 22 mil por mês, que nem eu lancei a série de lições agora do Zero à Escala. E eu disse, cara, eu preciso colocar essa promessa na página de captura. Eu preciso e eu quero anunciar com essa promessa. E aí, como é que eu faço? Ó, vou mostrar para vocês que promessa era essa que eu estou falando. /lições. Não sei se eu mostrei para vocês já, mas vamos aqui um pouquinho de bastidores agora. Ó, eu criei a série gratuita. Como vender todos os dias e faturar até 22 mil por mês, começando do zero. Facebook ele já fica logo puto comigo porque eu especifico quanto faturar, tá? 22 mil por mês começando do zero. Isso aqui não é permitido. Porém, se eu quero anunciar essa página, eu faço isso aqui, ó. Eu utilizo a página de destino persuasivo e eu coloco uma imagem no lugar do texto, tá? Porque o algoritmo, ele não lê o que está escrito na imagem, ele lê o que está escrito na página, ele lê o que está escrito no HTML. E aí, ó, se você puxar aqui, ó, é uma imagem, ó, vocês estão vendo? É uma imagem, não é um texto. Então, isso aqui o Facebook ele não vai ler. Ele vai vir aqui na página e vai entender o quê? Ó? Série 100% gratuita, digite seu e-mail, sim, quero participar. Ele vai ler esse resto aqui, tá? Ele não vai ler a promessa principal. Então, eu recomendo fortemente que para promessas principais de alto impacto aí que vocês queiram utilizar, vocês coloquem a imagem. Se valer a pena, peça para o design, ó, cria uma imagenzinha com esse texto. No mobile fica legal aqui, essa página também. Não atrapalhou o meu mobile usar a imagem, tá? Então, essa aqui é outra estratégia anti-block que eu utilizo. Parece uma estratégia bem simples, mas ela é fantástica. Lembrando que é proibido dentro do Facebook usar estratégias que burlem o Facebook. Então, fazer isso daqui, ó, segundo as políticas de privacidade do Facebook, é proibido, tá? Mas, por enquanto, ele não consegue ler a imagem ainda, e eu que fiz programação sei que ele vai demorar muito a conseguir ler imagens, porque teria que ser um algoritmo extremamente inteligente para conseguir fazer isso. José, desativa a tua câmera, que está estranho, eu estou só te vendo, só um pedaço, sei lá. Então, podem utilizar isso daqui por enquanto, tá? A partir do momento que o algoritmo do Facebook começar a entender a imagem, eu prometo que eu aviso para vocês, beleza? Então, voltando aqui, ó, o exemplo da minha página que eu ia mostrar, e tá aqui, ó, eu utilizo uma especificidade de 22 mil por mês, mas é uma imagem, tá?
Nunca eu vou fazer isso aqui, ó, no anúncio, tá? Nunca vou escrever isso aqui no anúncio. Como vender todos os dias e faturar até 22 mil por mês, começando do zero. Se eu colocar isso aqui, eu subir, eu tenho certeza que 2 dias, no máximo, eu sou bloqueado. Se eu não for bloqueado, na hora, tá? Então, sobre essa primeira política, que é a política 12, tá tranquilo? Todo mundo entendeu? O que é a política, as estratégias que você usa aqui para você se desviar e não cair no engano aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte para a gente ir para a próxima política? Max, eu acho que eu Pode tinha muito perguntar. bloqueio na parte dos anúncios por causa do seu, sua, sabe? Sim, E aí eu comecei a escrever em eles, elas, vamos dizer assim, né? entendi. Como se fosse algo à parte. E aí, se o lead se identificar, ele Entendi. baixa. Então, assim, eu atribuí a uma terceira pessoa que eu estou generalizando, Legal. também não tem problema. Não, só um pouquinho de cuidado com ele ou ela, porque entra numa categoria que o Facebook chama de os outros. Os Uhum, outros têm esses problemas. Tem lá escrito que não pode usar outros. Mas ele e uhum. elas não tem, ele não especificou ainda não. E algumas pessoas também ele não fala disso nas regras. Então, tá passando esses anúncios, não tá? Tá, Então pronto, por enquanto deixa rolar. Beleza? beleza. Mais alguma pergunta? Beleza, atributos pessoais de boa, né? Ou tá todo mundo entendendo tudo, ou tá muito besta o conteúdo, ou tá todo mundo não entendendo nada. O pessoal tá quietinho. Tá Não, todo tá mundo bem, tá bloqueado. normal. Tá fácil por Tá enquanto. todo mundo bloqueado, Marcos. Ficar mais difícil, tá bom. Show de bola, show de bola. Então, conteúdo enganoso, tá, galera? Eu vou sair aqui dos atributos pessoais. Atributos pessoais é um dos fatores que mais bloqueiam. E aí, tem os atributos pessoais e a política número 12. Política número 13. Conteúdo enganoso. Quando é que você vai ser bloqueado, tá? Cuidado com termos exagerados, tá? Então, tudo que for extremo, tá? Afirmações de resultado específica, tende a levar bloco, tá? Então, no momento que você afirma uma coisa, e essa coisa é um pouquinho exagerada, um pouquinho a mais que o normal, o Facebook já não gosta, tá? O Facebook já acha que, opa, tá prometendo demais. Pode perguntar, Ricardo. Aí no meu caso, você conhece minha headline? Apesar que é genérica, né, minha headline, Eu você não sabe. lembro exatamente a tua headline. Eu confesso que muitas Bater headlines que meta. eu... Bater meta. Bater meta. Se você não especificar quanto é a meta, por exemplo, uma Sim, coisa é eu dizer, tá generalizada. descubra como bater suas metas ainda em 2018. Então, outra coisa é eu dizer, descubra como bater todas as suas metas financeiras e faturar até 100 mil reais por mês em 2018, entendeu? É foda, tá bom. Entendeu? Então, o Facebook dá alguns exemplos para te dar um norte, né? Eu peguei do próprio Facebook, porque é certeza absoluta isso aqui que ele está dando como exemplo ser a política prática, tá? Eu ia Tá até ótimo. criar uns exemplos, mas eu peguei da própria política. Ó, os anúncios não apresentarão conteúdo enganoso, falso ou ilusório. Parece aquelas coisas da Bíblia, né? Os anúncios não representarão, não tentarás o Senhor teu Deus. É legal o jeito que o Facebook escreve as políticas. Os anúncios não apresentarão conteúdo enganoso, falso ou ilusório, inclusive afirmações, ofertas ou práticas comerciais falsas. E aí ele dá três exemplos do que é permitido. Por exemplo, saiba como perder gordura abdominal. Tá tudo certo. Dicas para perder peso. Tá tudo certo. Gere lucro a cada 2 semanas. Tá tudo certo. Venda todos os dias, que é a promessa do meu produto. Tá tudo certo também. Agora, vamos para o que não pode. 3 dicas incríveis para você perder toda a gordura abdominal. Ó, já tem você aqui no meio, toda a gordura abdominal, e o incrível deixa uma parada muito, muito exacerbada, né? Então, isso aqui o Facebook não permite. Uma dica louca, achei genial, o Facebook entende de copy, né? Uma dica louca para perder peso. Eu gostei dessa headline, dá para usar dentro dos teus e-mails, tá? Você pode pegar a dica do Facebook aqui, ó, de coisas exageradas para usar dentro dos e-mails.
Ganhe 15% de lucro a cada 2 semanas. Ó. É a mesma headline ali de cima, ó. Só que ele especificou. Especificou, brother, fudeu. Desculpa a expressão, mas é isso. Especificou, não vai dar certo, não. Você não vai acreditar no que pode comer para se curar da diabetes. Ó, você não vai acreditar. Primeiro que eu estou acusando, tá? Segundo que diabetes, alguns tipos não tem cura. Então, eu estou tendo aqui uma promessa falsa de cura de uma doença que, em alguns casos, não tem cura, tá? Afirmações exageradas, inclusive dicas e truques exagerados, tá? Alegações de resultados não realistas dentro de prazos específicos. A maioria das vezes, sempre que você der um prazo específico na sua headline, aumenta a conversão? Aumenta, mas o Facebook não deixa. Então, eu trabalho 2 tipos de copy nos meus negócios. Um copy que é para o Facebook e um copy que é para o meu e-mail marketing, para a minha base. Para a minha base, brother, eu apelo do jeito que eu quiser. Tá? Eu mando mesmo, ganhe 22 mil por mês, consiga um lucro de mais de 700, tenha um ROI de mais de 700% nas suas campanhas, assim como esse meu aluno usa o seu, sua. Não é para parar de usar isso na tua comunicação com a tua base. Tá? Mas para quem não é da tua base, cara, pega um pouco mais leve para atrair essa pessoa, depois você manda ver, beleza? Alegações de cura de doenças incuráveis, que é o que eu falei aqui no Para Se Curar da Diabetes. Então, isso aqui é conteúdo falso ou enganoso, beleza? Alguma dúvida sobre conteúdo falso ou enganoso? Pode perguntar. Dizem que o Face pode ler até a segunda página. Isso é verdade ou é mito? O Facebook só lê a primeira, tá? Só a primeira? Porque eu principalmente de mandar para um pré-frame, sabe? Pronto. Principalmente... Desculpa, Carol. Desculpa ter te cortado. Continua. Não, eu digo assim, como se fosse uma página de captura, mais light, mais com autoridade, um textinho mais leve. Talvez até uma headline em imagem. Sim. Mas aí, tipo, com o botão de continuar. Se quiser capturar o lead ali de novo, né? No caso, uma página de remarketing ou WhatsApp, alguma coisa. Ou se não, só um botãozinho continuar. Pronto. Existem 2 teorias, tá, Carol? Existe uma teoria que diz que o Facebook consegue ler a próxima página se for só um link, indo para a próxima página, tá? Eu, Maxwell, na expertise que eu tenho de programação, eu nunca fui um bom programador, mas eu entendo como as coisas funcionam, tá? Eu não acredito nisso. Não acredito que o algoritmo consiga chegar tão longe. Eu acredito que ele consegue chegar na primeira página. Mas eu tenho certeza absoluta que se você cadastrar o e-mail e fizer um redirect para uma página agressiva, ele não lê a segunda página, tá? Certo. Então, se você colocar um pop-upzinho, um box para abrir ali, quero saber mais, e cair numa página agressiva, tá tudo certo. Quem lê as páginas por completo são plataformas como Taboola, Outbrain. Essa galera aí, eles leem as páginas todas, mas eles permitem umas coisas mais legais também lá. Tá Sim. Bom? Beleza. Então, senhores, o pulo do gato tá aqui, tá? Para não ser bloqueada. Nessas 2 coisas. 95% dos nossos anúncios, dos meus, inclusive, caem em uma dessas 2 pegadinhas aqui. E aí, ocasiona o bloco, beleza? Mas não acaba por aqui, tá? Dominou a política 12 e a política 13, já entrou na cabeça, já consegue usar aqueles hacks que eu acabei de passar. Depois eu vou disponibilizar esse mapa mental aqui para vocês, podem ficar tranquilos. Eu vou diminuindo aqui para a gente dar continuidade. A gente vem aqui, ó, para os tipos de bloqueios secundários, tá? Que não tem a ver com copy ou persuasão. E acontece, tá? E eu já tomei alguns blocos porque eu nem sabia que tinha esse tipo de bloqueio secundário. Por algum motivo, minha garganta está ficando mais ressecada hoje do que nos outros dias. Eu acho que eu passei a semana falando demais. Então, vamos nessa. Vamos conhecer esse tipo de bloqueios aqui agora. Ó, primeiro, páginas de destino que não funcionam. Isso aqui é um pouco óbvio, tá? Mas é foda isso porque, por exemplo, se o teu site cair, se tem algum problema no servidor, existe uma probabilidade grande do Facebook ir lá e bloquear o teu anúncio. A galera começa a clicar e começa a cair numa página que não está funcionando
E quando o Facebook perceber, brother, ele bloqueia teu anúncio. A maioria das vezes ele bloqueia só o anúncio, tá? Ele não dá um bloqueio na conta aqui, nesse caso, tá? Funcionalidade inexistente. Aqui eu já errei várias vezes no passado e eu vou explicar para vocês não cometerem o mesmo erro. Ó, um vídeo com a imagem de um botão ali, do botão de play, só que não é um vídeo, é só uma imagem. Você está fazendo um anúncio, aí você quer colocar nesse anúncio uma foto, que dentro dessa foto tem um videozinho e dentro desse vídeo tem um botãozinho de play. Não pode. Não pode. Porque o Facebook entende que você está enganando o usuário. Outra coisa, uma vez eu fiz um anúncio seguinte, ó, dizia o seguinte: quando você vai me mandar o seu depoimento? Veja aqui, centenas de pessoas já me mandaram depoimentos. E aí tinha a foto de uma cartinha, né? E tinha um botão Saiba Mais. E o Facebook bloqueou. Por quê? Porque o Facebook entendeu que era para a pessoa clicar e me mandar uma mensagem. Tá? E aí ele interpretou como funcionalidade não existente. Porque eu estou pedindo para a pessoa me mandar uma mensagem e eu não dou a opção para a pessoa me mandar uma mensagem. Então, cuidado aqui com a questão da funcionalidade inexistente. Quantidade exageradas de emojis e símbolos. Você pode usar 2, 3 emojis, tá? Mas se você colocar um bocado, tipo, coloca 3 emojis ali em cima, coloca mais 2 no meio, coloca mais uns 4 no final, o Facebook não vai gostar muito não, tá? Ele vai dizer assim, que porra é essa comunicação toda cheia de coisa louca aí, e aí ele vai tender a bloquear, tá, esse teu anúncio. Então, exagero de emojis, até 3 emojis eu acho ok, tá? Mas mais de 3 você tende a testar a paciência do Facebook, digamos assim. Imagens que representem antes e depois. Será uma pessoa pobre, uma pessoa rica. Não pode. Uma pessoa com barriga sarada, uma pessoa gorda, depois com barriga sarada. Não pode. Uma coisa que dá para fazer é usar isso aqui de maneira alusória. Por exemplo, quando eu anunciava produto sobre enriquecimento, eu colocava uma árvore seca de um lado e uma árvore verde do outro. E tá tudo certo. Eu posso anunciar uma árvore que um lado é seco, o outro é verde, entendeu? É uma imagem de antes e depois que dá uma alusão do que vai acontecer com a pessoa se ela comprar o produto, e o Facebook deixa. Então, imagens indiretas de antes e depois pode. Ter imagens diretas de antes e depois não pode. E funciona muito, tá? Imagens indiretas de antes e depois funciona muito. Aqui, ó, o que eu falei, ó, imagens com zoom em partes específicas do corpo ou que tenha muita pele nos anúncios. Eu já tomei muito bloco com isso aqui, por isso que eu tinha que colocar. Aqui o próprio Facebook dá o exemplo, mas ó, isso aqui é permitido. Isso aqui não é. Porque o algoritmo, quando lê isso daqui, ó, ele pensa que a pessoa está praticamente nua. Ele faz essa leitura e aí ele pensa que você está anunciando nudez, tá? E aí, quando você coloca mais para o fundo, ó, o cara fica pequenininho, fica uma parte preta toda em volta, ele tende a aprovar o anúncio. Então, muito cuidado quando você está anunciando. Uma vez eu estava anunciando uma imagem que era areia. Era areia e tinha, eu não lembro o que era que tinha. Tinha uma garrafa, era alguma coisa com areia e tinha uma garrafa e uma mulher sorrindo. Só que a cor da pele da mulher era praticamente a mesma cor da areia. E eu tomei o bloco na mesma hora que eu subi o anúncio. Porque o Facebook, o algoritmo interpretou que era uma pessoa nua, entende? Que interpretou que era tudo pele. Então, cuidado com isso aqui, tá? Conteúdo de baixa qualidade ou perturbador. Como eu disse, o Facebook ele quer um ambiente feliz, amigável, amável, onde as pessoas são conectadas. E aqui tem vários exemplos do que não pode acontecer. Vamos ler a política aqui para vocês, ó. Que nem o Facebook faz. O anúncio não deve incluir conteúdo que leve à página de destino que forneça uma experiência perturbadora ou inesperada. Isso inclui anúncios enganosos com cabeçalhos sensacionalistas
que levam as pessoas à página de destino que contenham conteúdo original mínimo. Aí ele diz aqui, ó, e uma maioria de conteúdo não relacionado ou de baixa qualidade. Resumindo, se você quer anunciar na nossa plataforma, brother, você tem que ser uma pessoa que gere algo de qualidade. Não pode ser coisas mais ou menos, pode ser coisas fracas. Ó. Links para a página de destino que inclua conteúdo considerável, original e relevante, porque o anúncio tem que fazer sentido com o anúncio que você está anunciando, tá? Minimize o texto que bloqueia ou evita que pessoas visualizem o texto original na página de destino. Isso aqui, se você quiser fazer uma gambiarra com os textos, aí ele acha ruim também. Ó, não, desculpa, isso aqui é o que pode fazer. Você pode colocar menos textos que bloqueiam. Exibir o artigo inteiro na página de destino principal. Ele quer que você mostre tudo. Aquela pergunta da Carol, né? Mas, Carol, se for um box, entendeu? Tá tudo certo. Ele reclama, ó, se não exibir o artigo inteiro, mas se for um boxinho, para a pessoa colocar o e-mail e cair na outra página, tá tudo certo. Ó. Link para a página de destino que inclua conteúdo considerável, o que ele quer, minimizar textos que bloqueiam e exibir o conteúdo inteiro na página de destino principal. E aí ele dá aqui vários exemplos do que não pode. Ó. Texto enganoso, imagens recortadas, ó, conteúdo chocante, anúncios maliciosos, ó, alta proporção de conteúdo na página de destino. Tem várias coisas aqui. Pop-up, ó, ele não gosta de pop-up na página de destino, a não ser que seja pop-up que o próprio usuário quis receber o pop-up, um pop-up de clique. Clicou, tem o pop-up. Pop-up que aparece sozinho, não pode, tá? Então, mais uma coisa aí para prestar atenção. E aí, por último aqui, ó, um tipo de bloqueio que não tem a ver com texto, ele chama aqui o de sistemas para burlar, tá? Sistemas para burlar. O que seria os sistemas para burlar? Não. É o famoso clock, né, que a galera usa, que a galera dos nichos Black Hats usam. Se você restringir o acesso do Facebook a uma página de destino, você está burlando ele. Você tá redirecionando ele para outra página, por exemplo. Aí aqui eu achei muito engraçado, aqui a última. Tentar criar novas contas de anúncio após a aplicação de sanções sobre as contas existentes por violação de nossas políticas. Então, o Facebook já está te dizendo aqui, ó, quando você criar uma nova conta de anúncios, crie com outro cartão de crédito, tá? Coloque outra pessoa como administradora, porque eu vou perceber, ó, que é você de novo. É você de novo anunciando. E eu vou lhe bloquear, tá? Então, Carol, essa mensagem aqui é pra gente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Diga lá. Não, posso interromper agora? Pode interromper. No caso, por exemplo, eu tenho aquela conta que tem muitas contas de anúncio. Todas elas já estão criadas, não é isso? Sim, já estão criadas. Aí, quando eu for configurá-las para colocar em utilização, tem que colocar administradores diferentes, é isso? Eu recomendo que você use pelo menos um cartão de crédito diferente. Administrador não necessariamente, porque o Facebook não consegue controlar isso, já que tem pessoas que trabalham em empresas e gerenciam um monte de contas, então ele não consegue rastrear isso. Tá? O algoritmo não consegue entender. Agora, cartão de crédito, ele consegue. Opa, esse número aqui é daquela outra conta ali, que nesse instante que eu bloqueei, vou bloquear também. Entendeu? Entendi. Então, tem que tomar cuidado só. E o cartão não necessariamente precisa ser de uma pessoa diferente, né? Não, pode ser um número diferente. Beleza. Existe o caso extremo do bloco do CPF, que o meu CPF é bloqueado, por exemplo. Então, eu não consigo anunciar em canto nenhum. A Maxwell, como é que você anuncia? Com o CNPJ da minha empresa. Então, essa é a maneira que eu anuncio hoje. E como eu já sei de tudo isso daqui que eu estou explicando para vocês, não vai acontecer o que aconteceu no passado, onde eu bloqueei o meu CPF, eu não vou bloquear meu CNPJ. Então, e tem uma coisa, o CNPJ ele tem um peso maior do que o CPF. Então, quando você anuncia numa conta que está cadastrada um CNPJ, o Facebook tende a gostar mais dessa conta do que quando você coloca um CPF, beleza? Então, tem esse detalhe também. Tá. Tranquilo sobre bloqueios secundários? Todo mundo entendeu? Todo mundo junto comigo? Massa? Vamos nessa, então. Todo mundo quietinho. Show. Então,
o José. Continuando nossa masterclass sobre bloqueios. Bom, mas nem tudo é um mar de rosas, tá? Mesmo sabendo o que é óbvio que é proibido, mesmo conhecendo o 80-20, ou antes, né, não conhecendo essas coisas e tomando um bloco aí de bônus, eu costumo dizer, provavelmente quem já é meu aluno de mentoria há um tempo, já ouviu falar essa frase, que ter uma conta bloqueada no Facebook é igual você cair de moto, tá? Na verdade, anunciar no Facebook é igual andar de moto. Mas cedo ou mais tarde você vai cair da moto. Seja por um erro seu sem querer, seja alguém vai avançar uma preferencial, vai acontecer de uma maneira ou de outra. Existe uma probabilidade muito alta de você cair da moto. Tem um buraco no chão, você não viu, cai ali, a queda leve, mas cai. A mesma coisa acontece no Facebook. Se você anuncia, brother, não se confie. Não se confie. Mais cedo ou mais tarde, você vai cair da moto. Você vai ter uma conta bloqueada. Falei em conta bloqueada, o Evânio apareceu ali. Boa noite, Evânio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Senhores, Evânio, eu estou fazendo a Masterclass, tá? Essa aula ela vai ser disponibilizada para os alunos do Zero à Escala. Vou fazer uma coisa diferente e vou dar um presente para quem é aluno do Zero à Escala. E hoje, pessoal, para quem não sabe, o Evânio vai fazer uma participaçãozinha especial no final aí, falando sobre uma coisa que eu acabei de comentar bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Sistemas para burlar, tá? O Facebook proíbe sistemas para burlar, qualquer tipo de maneira de induzir o Facebook a não entender alguma coisa, ele bloqueia, tá? Mas existem pessoas que anunciam e são especialistas em burlar o Facebook. Passaram anos fazendo isso. E a gente tem um aluno, que é o Evânio, que anuncia, inclusive atualmente, produto de impotência no Facebook, que entra na categoria do conteúdo adulto, tá? Que é proibido anunciar 100%. E aí, no final, aqui, após eu terminar essa explicação, que é a última parte aqui da nossa aula, que é a minha conta de anúncio foi bloqueada, e agora, né? Após eu terminar essa explicação, o Evânio vai entrar aí com a explicação sobre sistemas para burlar e também vai falar um pouquinho sobre plano de contingência e aquecimento de conta, tá? Que são duas coisas fundamentais para você evitar bloqueios e para você conseguir trabalhar de maneira assertiva com o Facebook. Então, Evânio, antes de você começar, cara, obrigado por aceitar o meu convite, né? Eu fiz o convite ao Evânio ontem, e o Evânio, cara, vamos nessa, vamos embora. Em cima da hora, e ele aceitou, ainda bem. E aí a gente no final aí vai ter a participação especial do Evânio. Então, continuando aqui. Como eu falei, seguinte, meu amigo, se você anuncia no Facebook, mais cedo ou mais tarde você vai tomar um bloco. Então, é melhor você estar preparado para isso e você já saber quais os próximos passos. Então, minha conta de anúncio foi bloqueada. E agora? Primeira coisa, provavelmente você vai, se foi uma conta que estava vendendo, você vai ter uma queda no seu faturamento. Então, espere por isso, tá? Você vai parar de vender por alguns dias, enquanto aconteceu esse bloqueio. E aí eu criei, como sempre, vocês sabem que eu adoro processos, eu criei um passo a passo aqui. Minha conta de anúncio foi bloqueada, o que eu faço? Passo 0, vamos lá. Respire, tá? A primeira coisa que eu recomendo que você faça é 3 vezes, assim, respire e solte umas 3 vezes, porque é normal, tá? Não adianta você ficar assustado, não adianta você ficar triste, não adianta você ficar desmotivado. Ter um mindset forte é muito importante nessa hora. Lógico que quando você recebe a mensagem dá aquela sensação ruim, mas, como eu sempre falo, o efeito, né, o acontecimento, você não consegue evitar. Você consegue prevenir de várias formas, conforme eu ensinei aqui agora. Mas a sua reação em relação ao acontecimento é que vai ditar se você vai ter sucesso ou fracasso na sua jornada aí anunciando no Facebook. Então, vá fazer outra coisa, tá? Esqueça por algumas horas o que aconteceu, porque ainda existe luz no fim do túnel, tá? O bloqueio não significa que a luz apagou e que você está preso, que você vai morrer de fome ali dentro do túnel, porque as paredes do túnel despencaram.
tá? Não é isso. Então, passo 0, respire, não fique assustado e tenha mindset. Passo 1, tá? Existe 2 tipos de bloqueio, galera, tá? Se o bloqueio for por atividade em comum, respire mais feliz, tá? Porque é um bloqueio mais fácil de contornar. Se o bloqueio foi por política de privacidade, você pode respirar um pouco mais triste. Mas a luz ela não está tão grande como o bloqueio da atividade em comum, que dá para ver a luz bem grande lá no final do túnel, mas ainda tem uma luzinha pequena, que pode ser que você consiga chegar lá e que seja o final do túnel, e não seja, digamos assim, um vagalume que estava ali no final, você pensava que era a saída do túnel. Beleza? Então, bloqueio por atividade em comum. Esse é fácil de resolver, tá? Eu recomendo que você fale com o Facebook através do suporte no chat, tá? Esse é o meio mais rápido para você solucionar esse problema. Não vai contestar o bloqueio, tá? O Facebook não gosta de pessoas teimando com ele. Não vai mandar um e-mail dizendo eu sou uma empresa que trabalha com isso, não sei o quê, um e-mail bem sério, formal, pelo amor de Deus, não faz isso, que ele vai mandar uma mensagem para você assim, ó, nossa decisão, não, ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer exatamente isso, não damos suporte a esse tipo de negócio. Considere a nossa decisão final. É exatamente isso que o Facebook Max, vai te responder. Fala, Ricardo. Eu nem sabia que o Facebook tem atendimento por chat. Tem, eu vou já mostrar o passo a passo aqui de como é que a gente conversa com ele. Eu não sabia disso não. Tá bom. Ó, vem aqui, ó. Você entra no seu business, tá aqui o passo a passo. Você clica em ajuda. Peraí. Eu vou disponibilizar o mapa mental. Ah, tá bom. Beleza, tá bom. Você clica ali embaixo, ó, ainda precisa de ajuda. Ele esconde lá no final, para você nunca achar realmente o chat. Por isso que é esse monte de coisa. Você entra no business, clique em ajuda, clique em ainda precisa de ajuda, clique em suporte e lá embaixo tem a opçãozinha aqui, ó, bate-papo. Ó, e ele diz o tempo de espera. Fica até na minha barra de favoritos. Ó, é aqui, ó, facebook.com/business/resources. Eu não coloquei esse link, coloquei o passo a passo, que pode ser que o Facebook mude esse link. Eu quero que essa aula fique evergreen para ajudar o maior número de pessoas possível. Mas o passo a passo é esse. Ó. Entra no business, quero ajuda, ainda preciso de ajuda, suporte, e lá embaixo você vai ver o bate-papo, tá? Então, vamos para a primeira estratégia pós-block, né? Eu passei para vocês algumas estratégias pré-block, que é lá em cima, que é antes do bloqueio acontecer. E ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, esteja preparado para isso. O Evane pode até dar uma palhinha sobre contingência. Evane, se puder falar um pouquinho de contingência para a galera também, depois que eu terminar, manda bala, que aí a contingência ela já te ajuda a não ter problemas de queda de fluxo de caixa, de fluxo de leads, quando acontecer o bloqueio. Por isso que, quando eu falo quando, é porque vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Tá? Se acostume com esse fato de agora. Você que está assistindo, galera que está aqui ao vivo, se acostume com esse fato. E aí você vai fazer o quê? Mais o passo a passo aqui do pós-bloco. Você vai conversar de maneira educada com o atendente do chat. Você vai dar uma de cara legal. E aí, brother, beleza e tal? Ele vai perguntar, tudo bem? Você responde, tudo bem e tal? Como é que tá o dia e tal? É de onde? Troca uma ideia assim animada com a galera que trabalha dentro do Facebook. É uma galera away, provavelmente é uma pessoa que está sentada no puff amarelo, na grama ali, então a pessoa está de boa, te dando suporte. E aí você vai dizer o seguinte, cara, meus anúncios estavam rodando, já anunciava já há algum tempo, eram anúncios que tinham sido aprovados, eu estava capturando o lead aqui, eu estava engajando as pessoas, nunca fale que estava vendendo, tá? Estava engajando, eu estava dando conteúdo de qualidade e por algum motivo bloqueou. Não sei o que aconteceu, e aí você diz o seguinte, ó, a conta que bloqueou foi esse ID aqui. Você, na verdade, espera o cara perguntar, bloqueou? Qual foi o ID da conta? Qual foi a conta? Ele já sabe, porque na hora que você vai escolher o suporte, ele manda selecionar a conta, mas ele sempre pergunta. Não sei por quê. Aí você espera o suporte ser prestativo e pedir o ID da conta. E você faz o quê? Cara, tá aqui o ID. Vê o que você pode fazer por mim? Aí ele vai dizer o seguinte, cara, a gente vai abrir uma solicitação de desbloqueio. Quando ele falar isso, você já fica feliz. Porque uma solicitação de desbloqueio do chat, do cara de dentro do Facebook para o Facebook, é mais importante do que uma solicitação de desbloqueio de você, que não é ninguém, né, para o Facebook ali,
tem vários anunciantes, então ele não se importa tanto com você. É mais importante o cara do Facebook pedir o desbloqueio do que você pedir o desbloqueio. Por isso que eu faço dessa forma. Eu vou primeiro pelo chat e peço para alguém acionar o desbloqueio, ao invés de mandar um e-mail pedindo desbloqueio, tá? É uma estratégiazinha pós-bloco. E aí, você vai encontrar o ID, tá? Na listagem de contas dentro do gerenciador de negócios. É só você copiar o ID e mandar para o cidadão. Então, essa aqui é a estratégia pós-bloco, sendo bem direto com vocês. Ó. Aconteceu há uma semana atrás, não sei se foi... Não, foi nem uma semana, não. Na segunda-feira, eu tinha uma campanha de leads capturando 400 leads por semana, aproximadamente, para a minha planilha do Zero à Escala. E aí eu cheguei lá na empresa que eu dou consultoria e eu fui dar uma olhadinha como é que estavam meus anúncios. Quando eu entrei, sua conta foi bloqueada por política de privacidade. Aí eu, puta que pariu. A luz no fim do túnel pequenininha, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso daqui, tá? Entrei no chat, troquei uma ideia com o cara, se eu não me engano, Rafael, o nome dele. Ele disse, Maxwell, vou ver o que eu posso fazer por ti. Meia hora depois, eu recebi a mensagem. Sua conta foi desbloqueada, desculpe pelos transtornos. Eu, graças a Deus. Entendeu? Então, existe luz no fim do túnel, tá? Recentemente, eu apliquei essa estratégia e funcionou, tá? Minuto. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu tenho uma dúvida aí, eu falei. Fala, Ricardo. Ô, Marcos, mas tem o caso que você perde o business também, tem não? Eu já fiz essa pergunta atrás, vocês só responderam. São casos extremos, tá? Quando você faz merda várias vezes, você toma um bloco, aí você continua fazendo do mesmo então jeito, tá bom, não é logo de na mesma regra, aí toma outro bloco, aí você, meu irmão, vai dar certo não, vou fazer uma gambiarra aqui com um clock, aí usa o clock errado, aí, meu irmão, aí o Evandro entende mais dessa parte do que eu. Meu refletor. Deixa eu tirar uma dúvida que está anotada já faz desde o começo. Pode tirar. Do nosso treinamento, eu nunca perguntei. Quando você cria uma conta em paralelo, é ideal, você pode colocar como administrador da página do que está no business ou deixa fora como administrador ou algo assim? Cara, se você criar uma conta em paralelo, você fala uma conta de Facebook, um perfil? Conta de Facebook e um perfil porque é isso que nós pra vamos usar fazer. Depois, né? Para usar depois. Criar um perfil para usar depois, você tem que fingir que é uma pessoa. Cadê meu celular? Para mim deixar meu celular no mudo, porque o Facebook vai escutar isso agora que eu vou falar. Você vai ter que fingir que é uma pessoa normal, tá? Você vai ter que entrar no Facebook uma vez por semana, curtir as fotos com a galera, mandar uma mensagem para alguém, entendeu? Para o Facebook entender que aquela conta, ela não é uma conta que é só para você criar contas de anúncio no futuro. Entendeu? Então, não, tudo bem, mas a pergunta é, eu incluo ele como administrador, algum gerente? Só quando você for anunciar. Assim, Tá? Quando você for anunciar mesmo, que ela for uma conta sólida, aí você pode incluir. Entende? Primeiro tu aquece, depois tu coloca no business. Primeiro tu tem que dar credibilidade pra a essa dar conta. Aquela preservada lá, né? Para no Facebook não pensar assim, opa, é um fake aqui, e aí ele assim que você vai subir o anúncio, ele já vai com o pé atrás já. O algoritmo, ele já... Não, eu não sei se eu te contei, eu abri uma conta fake outro dia aí, coloquei uma foto do logotipo da minha empresa, os caras já me bloquearam no segundo dia. Facebook são Viram que não era foto. Pessoas falando com pessoas. Ele não quer foto de empresa, tá? Não, mas eu coloquei por acaso porque eu não queria colocar uma minha, porque eu já tinha uma conta minha, então... Não, eu entendo os seus motivos. É o Facebook que não gosta mesmo, entendeu? Eu entendo os seus motivos, mas não faça isso não. Bote uma foto sua, mais descontraída possível, que pareça menos fake. Diga, Carol. Eu tenho uma dica também, que aconteceu comigo, é que quando o Facebook, por exemplo, cai uma conta, sempre, sempre gastam uns centavos a mais, né? Quando cai a conta, ele já debita, né, no cartão, só que sempre ficam uns anúnciozinhos lá, uns lerdinhos para parar, que acaba gastando aí R$1, R$2 ou um pouco menos. Aí, a dica você aproveita que você vai ter um saldo devedor e entra no chat fingindo demência e falando, não sei o que aconteceu. Se tiver algumas mensagens estranhas, igual hoje tinha
se você fala sobre política, interesse nacional, eu falei, nossa, apareceu um negócio, tá uma guerra aqui de eleição, não sei se é isso que prejudicou minha conta. Aí eu faço mó drama. Nossa. Falei, eu tô devendo o Facebook, eu preciso pagar, e preciso trocar o cartão, colocar um cartão para pagar, e eles não me deixam trocar o cartão. Então, assim, no geral, eu consigo salvar aí 80%, já consegui recuperar 70%, 80% das contas depois que eu aprendi essa questão aí de fingir demência. E sempre entrar em Fingir, contato com eles, Fingir demência. vou escrever aqui, ó, estratégia pós-bloco. Fingir demência. fingir demência. Sempre faz de burra. Fingir. Pede ajuda, fala que leu as políticas e não tá conseguindo entender por que teve o bloqueio, finge demência. Pronto, legal. Boa, Carol, muito E bom. principalmente, por mais que sejam centavos, entre em contato, pede para pagar. Fala que você tá devendo, que você não sabe por que teve bloqueio, você leu as políticas e não conseguiu identificar, mas de qualquer forma que você precisa pagar o Facebook que você está devendo e que você quer autorizar que eles façam isso manualmente. E aí, muitas Saldo vezes, devedor, quando eles li as políticas, não consegui identificar, artifício político. Aí, quando eles cobram, às vezes algumas são liberadas automaticamente. Boa, boa, muito bom. Fingir demência foi épico, hein? Tá aqui. Obrigado pela Mas colaboração no na fundo, Masterclass. tem coisas que a gente faz e não consegue identificar que tá lá na política, assim. Sim, Né? sim. Sei lá, na hora que você fez a COP, tal, não dá para saber. E é verdade, eu pergunto se tem consultor que pode me ajudar, se ele pode me passar para uma outra pessoa para me ajudar a escrever copy. Ixi, eu falo pra caramba. Excelente, cara, muito bom, muito bom. Obrigado aí pela colaboração. Então, assim, ó, entra na estratégia pós-bloco aqui, que eu acabei de mencionar para vocês, que é você pode conversar de maneira educada e você pode fingir demência também, tá tudo certo. Funciona das duas maneiras. Política de privacidade, tá? O que eu acabei de fazer. Não, acabei de falar, desculpa, não é tão fácil resolver. A probabilidade de retorno da conta é menos de 5%, tá? Eu recomendo que, se acontecer bloqueio por políticas, você venha até o passo anterior, tá? E eu recomendo que você faça o seguinte. Desculpa. Política de privacidade, você pode vir aqui para o passo 2, que a gente vai falar já já. Você vai precisar de estruturas novas quando acontecer isso, tá? Esse tipo de bloco, provavelmente, a maioria das vezes, vai te dar trabalho. Vai te dar mais trabalho que o normal. Então, já sabe. Passo 0, manter a calma, mindset. Passo 1, identificar o tipo de bloqueio e já entrar em contato aqui com essa estratégia que eu falei para vocês. Passo 2, né? Entender qual foi o fator que bloqueou a tua conta. Pode ter sido o copy. Eu coloquei negativado porque o Facebook ele dá uma pontuação negativa para alguma coisa do teu anúncio e aí ele bloqueia. Ele sempre faz o seguinte, ele aponta um culpado, foi aquela infeliz daquela promessa, de 22 mil por mês, e ele, bloqueia. Tô até com medo do celular ter escutado e o Facebook bloquear a minha página ali. Minha página aqui tem uma imagem ali. Aí, ó, a fanpage ela pode receber uma negativação também. Já aconteceu com um cliente de mentoria, onde eu bloqueou a conta dele, a gente trocou os copies, subiu o anúncio, não rodou. Trocou as URLs, subiu o anúncio, não rodou. A ponto de chegar um dia, e aí eu entro nessa parte aqui, você poderá testar, você precisará testar tudo para descobrir o que bloqueou, a ponto desse cliente chegar para mim e dizer, Max, eu não sei o que eu faço mais. Eu disse, espera aí, eu subi um anúncio escrito assim, oi, coloquei uma foto de um cachorrinho, botei um link para um artigo de um blog que falava de cachorro e subi. Bloqueou o anúncio. Aí qual era? A culpa estava em quem? Na fanpage, tá? A fanpage ela estava negativada. Não importava o que eu subisse, não ia dar jeito. E isso acontece raramente, tá? Mas acontece. Então eu tenho que falar para vocês. Então, o passo a passo aqui para você testar, né? Para descobrir o que bloqueou. Primeiro você troca as copies e as imagens e coloca tudo numa conta nova. Você pega mais leve na comunicação, relê as políticas 12 e 13, ou assiste de novo essa aula aqui, que provavelmente você furou dessas coisas que a gente conversou aqui. Aí você testa, tá? Você vai e testa. Se bloquear de novo, o fator não é a copy.
Você vai ter que testar mais. Aí você muda a fanpage, coloca anúncios bem mais leves de teste. Se bloquear de novo, você vai ter que mudar a fanpage e a página de destino. E aí você vai isolando as variáveis até você descobrir o causador do bloqueio, tá? Ponto de exclamação aqui vai dar trabalho, mas você vai precisar passar por esse caminho das pedras para ter resultado e para desbloquear sua conta e para voltar a anunciar com alegria, motivação e ROI positivo de novo no Facebook. Vamos para o último passo aqui, antes de eu passar a palavra para o Evânio. Seguinte, comece de novo e aprenda com os erros do passado, tá? Facebook, anúncio no Facebook é isso, principalmente quando eu falo de blog, tá? Tudo isso que eu ensinei para vocês serve e vai ajudar, vai dar uma base gigantesca para você ter anúncios blindados. Mas nada é mais importante para você do que o que você aprendeu com seus erros no passado, principalmente porque vai ser erros específicos do teu nicho para você não cometer de novo. Beleza? Então, senhores, esse é o passo a passo. Minha conta foi bloqueada e agora... E eu vou passar a palavra agora para o Evânio. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui de uma forma que a galera veja mais o Evânio do que me veja. Deixa eu ver aqui. Destacar vídeo. Pronto. Evânio, a galera está lhe vendo agora. É com você, meu amigo. Manda bala aí. Antes de eu passar para o Evânio, alguma dúvida sobre o conteúdo que eu falei? Não, tranquilo. De boa? Vamos nessa, então. Evânio, é contigo. Perfeito, então, pessoal. Bom, eu vou falar aqui basicamente, tá, o passo a passo que eu faço para subir campanhas e eu brinco assim, que eu deito e rolo com o Facebook, né? Porque eu consigo subir campanha para impotência, para calvície, no momento que eu quero, da forma que eu quero e o Facebook acaba aprovando, né? Porém, eu tomei eu tive um problema recentemente, eu acabei perdendo as minhas contas, né? Tinha 999 contas no business e acabei perdendo, mas, enfim, quantidade de bloqueios, teve muito bloqueios e tal. Evânio, antes de você falar eu lembro desses seus business, mas só para abrir um parênteses, tá? O Evânio teve esse bloqueio, mas ele ganhou muito dinheiro com essas contas antes desse bloqueio acontecer anunciando nicho black, não foi, Evânio? Sim, já tem mais ou menos uns 2 anos que eu tenho anunciado em nicho black, né? E agora o Facebook, ele fechou o cerco realmente aí nessa questão, né? Então, hoje em dia você não consegue mais criar essas contas, né? Hoje em dia, se você criar a conta e você não usar por 60 dias, o Facebook bloqueia. Então, esse tempo aí de você criar 1.000 contas, 800 contas, já era, né? Hoje em dia tu não consegue mais fazer isso, né? O Facebook, ele está muito mais inteligente, digamos assim. Eu acho que ele está observando a movimentação das pessoas que trabalham nesse nosso mercado, né? No internet marketing e tal, tipo aquilo que as pessoas fazem, criação de contas e tal. E nisso o Facebook acaba tomando muito calote também, né? Porque o cara vai lá, cria várias contas, e aí ele começa a anunciar, aí ele faz um ciclo de cobrança, R$80, faz o segundo ciclo de cobrança, R$160, daqui a pouco ele faz o terceiro ciclo, R$800, e aí o cara acaba não pagando, né? Acaba não pagando e vai para uma outra conta, abre uma outra conta e começa a anunciar, né? Então o Facebook, ele tá cada vez mais esperto aí com essas questões, né? Em relação à questão de contingência, isso é um outro problema também, tá? Que o Facebook, ele tá cercando, né? Então, eu vou falar sobre contingência, tá? Porque talvez vocês queiram fazer, isso seja interessante para vocês, mas na prática eu não tenho feito isso, tá? Não tenho feito porque não tem funcionado para mim. Então, a questão da contingência, de você compartilhar o público, né? Então você cria os públicos e tal, e à medida que você acha um público que está vendendo, você compartilha esse público em outras contas, você compartilha o Pixel também. Então, isso é uma prática que funcionou há muito tempo atrás. Eu não sei se vai funcionar para vocês, é uma questão de testar também, né, para ver se vai funcionar com vocês, mas comigo não tem funcionado, porque, na verdade, quando você usa esse tipo de prática, o Facebook, ele acaba identificando que você compartilhou o pixel, que você está querendo
por algum motivo. Evânio, só explica o pessoal rapidinho, passo a passo, como é que seria um plano de contingência, tá? Para quem não entende, nunca fez. Certo. O plano de contingência basicamente é o seguinte, né? Você está rodando, você tem um anúncio e você vai criar, digamos, um plano para você ter, para você fazer com que esse anúncio, para fazer com que a tua estrutura de marketing no Facebook, ela dure por muito tempo. Então, basicamente, seria isso, né? Então, você vai compartilhar público, você vai compartilhar pixel, você vai criar várias contas para você poder usar. Então, basicamente, é isso, né? A questão de contingência. Não sei se tu quer complementar alguma coisa aí, Max? Não, tranquilo. Era só para o pessoal que não sabe o que é a contingência, porque tem gente assistindo essa aula aqui de todos os níveis, tá? Ela vai ser disponibilizada para os alunos Zero à Escala. Então, é bom que os termos que a gente usa, que a gente está acostumado já de forma automática, a gente dá um detalhamento melhor. Mas pode continuar aí, manda lá. Ah, entendi. Perfeito. Não, então, contingência é isso. Como o nome já fala, né? Então, quer dizer, e assim, até puxar agora para um case real, né? Eu participei de alguns projetos recentemente, né? E então, assim, o que eu recomendo vocês, falando bem da questão da prática mesmo, né? O que eu recomendo vocês fazerem em relação à contingência, né? Então, vamos participar de um lançamento, por exemplo, um lançamento que você tem um tempo ali, digamos, uma semana para você mandar tráfego, fazer remate e tal. Então, é fundamental você ter contingência, tá? Então, o que tu pode fazer em relação a isso? Então, tu vai ter de 2 a 3 contas disponíveis para anúncio, você vai ter os cartões de créditos configurados nas contas, você vai ter, digamos assim, essas contas elas têm que estar preparadas para você iniciar automaticamente. Então, tem uma conta bloqueada, você já começa a utilizar a outra conta, tá? Então, ela tem que estar configurada e preparada para você começar a utilizar no momento que for necessário, tá? E a questão de bloqueio acontece muito, aconteceu semana passada, eu estava participando de um lançamento meteórico e o lançamento meteórico ele tem os dias específicos para você mandar tráfego, né? Então você manda tráfego na segunda e na terça-feira e no caso o cliente ele teve um problema com o cartão de crédito, ele não pagou a fatura, estava com débito lá, né? Aí quando a gente foi subir os anúncios a conta foi bloqueada, entendeu? Então isso inviabilizou o lançamento porque não teve como divulgar, não teve como fazer anúncio para o Facebook por uma questão, né, de cuidado ali, né? Então, assim, tu tem que ter as contas preparadas e pronto. Tem que a conta preparada, tá? É você ter os públicos, é você ter o Pixel, é você ter o cartão de crédito configurado, é você ter os dados configurados do proprietário do cartão, né, o nome da pessoa, CPF, CNPJ, endereço de cobrança, tá? E a conta aquecida, ela já tem que estar aquecida, tá? Porque Pronto. Evânio, então no caso eu ter várias contas de anúncio com todos os públicos prontos, com os pixels prontos, com cartões cadastrados, para caso dê merda na conta que está rodando, automaticamente eu já começar de novo nessas outras contas, né? Exatamente. E outra coisa, o que é o aquecimento de conta que você acabou de soltar aí? Explica, pessoal. E o aquecimento de conta também é fundamental, tá? O que é aquecimento de conta? Principalmente no nosso mercado, talvez isso não ocorra em outros mercados, né? Provavelmente não. Eu fiz anúncio também para e-commerce e tal, para outros produtos, isso acaba não sendo um problema assim, né? Mas no nosso mercado é importante fazer esse aquecimento de conta e de todas as vezes, tá? Assim, nos últimos 12 meses, todas as vezes que eu tentei fazer anúncio rapidamente, subir anúncio sem fazer o aquecimento de conta, a conta foi bloqueada imediatamente, tá? Então, o que seria o aquecimento de conta? Como é que eu faço no aquecimento de conta? Eu faço curtidas para fanpage, ou eu pego uma imagem que eu tenho padrão, que eu já tenho essa imagem, uns 2 anos aí que eu venho usando essa imagem, e eu coloco uma imagem que ela não vai dar nenhum tipo de problema com o usuário. Digamos, ela não vai mandar para uma página externa, isso é importante, né? Ela não vai mandar para uma página externa, porque o Facebook não quer que você mande as pessoas para uma página externa, o Facebook quer que você mantenha as pessoas dentro do Facebook. Então, ou eu faço para curtidas na fanpage, ou eu faço para um post qualquer. Eu pego um post, que eu tenho um post padrão, como eu falei, que eu tenho um post que eu já uso faz algum tempo, né? Quem que tem essa imagem? Eu fiquei curioso. É um casal na praia, com os braços levantados
e um sol lindo, né, um pôr do sol lindo, com os pássaros assim, e eu coloquei um texto, Viva em Paz. Muito bom, Viva em muito bom. paz. Aí você Apenas isso. só Tipo, uma impulsiona esse coisa. post para a conta receber ali uns créditos positivos do Facebook, digamos assim. Exatamente. É uma imagem despretensiosa que quem vai ver, o cara tá ali navegando no Facebook, de repente, o casal vive em paz, o sol, os pássaros, a praia. Ele nem sabe o que é, ele nem lê. Ele vai lá, curte. Ele só curte. Tem um monte de curtida. Uhum. Que é uma coisa que as pessoas. O cara vai lá e clica. Tipo, não tem mensagem, não tem nada. Tipo, o cara vai lá e clica, né? Então, aí o que eu faço? Eu faço isso, espero de 1 a 2 dias para que o Facebook faça a cobrança. Você coloca Aí, quando ele faz a cobrança, quando ele a cobra. cobrança dos R$ 80, no Oi? caso? Se aquece 80. até ele cobrar os R$ 80. R$ 80, no caso. Então você não anuncia antes dele cobrar esse primeiro valor. Isso. Entendi. Não anuncio. Eu coloco eu faço esses anúncios, aí o Facebook cobra os R$ 80. Aí, R$ 80, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Quando chega no R$ 80 que ele cobra, aí sim que eu começo a fazer anúncio para venda. Então, esse processo de aquecimento de conta é fundamental. E lembrando que quanto mais você aquece a conta, o pessoal que trabalha aí com nicho black, com produto físico de emagrecimento, de impotência e tal, então, eu conheço pessoas, né, que acabam aquecendo a conta e gastando R$ 1.600. Tipo, o cara ele faz 3, 4 ciclos, um ciclo de R$ 80, de 160, de 800, até R$ 1.600. Ele acaba gastando, ele acaba literalmente torrando essa grana só para dar credibilidade para a conta dele perante o Facebook. E aí, claro que isso acaba ajudando mais, né? Como se fosse um score de conta, isso acaba ajudando mais o Facebook a identificar que aquele é um cliente idôneo, que ele vai pagar, enfim, né? Então, eu tenho conhecimento de pessoas que acabam gastando esse valor. Mas, assim, não recomendo que vocês façam isso, não precisa gastar R$ 1.600, né? Gastando R$ 80 já tá de bom tamanho. Sobre o score de conta, Vânia, é importante falar também aí para a galera que está acompanhando que, tipo, se você, é melhor você ter uma conta que você sempre anuncia, que acredita nela, confia nela, de longo prazo, do que você ter um plano de contingência de um monte de conta ali que está rodando em paralelo. Porque quanto mais você gasta, mais o Facebook gosta de você, mais o Facebook dá credibilidade. E para você ter uma noção, você consegue até anunciar coisas agressivas, tipo como usando você, usando o seu, sua, quando a sua conta já gastou uma quantia ali elevada, beleza? Então, a credibilidade da conta é um fator primordial. Pode Sim. continuar, Eva. Eu tenho cliente que a gente continua anunciando, mesmo depois que o Facebook tenta cobrar e não consegue. Uma coisa incrível, né? O Facebook tenta cobrar e não consegue, dá algum problema no cartão e os anúncios continuam rodando normalmente. Então, isso demonstra... O Facebook acredita no cara, né? O Facebook acredita. Exatamente. Então, tipo, ele dá essa, digamos, essa contrapartida porque ele sabe que é um cliente que tem um histórico de pagamento, né? Então, como o Max falou, quanto mais você trabalha com uma conta e você gera esse relacionamento com o Facebook, você vai ter vários benefícios, né? É uma coisa que é meio difícil no nosso mercado, né? Mas isso seria o ideal de você conseguir atingir, né? Mais na frente, dependendo se o seu nicho for bem branquinho, né? Se você estiver anunciando aí um nicho bem branquinho, você consegue até um gerente de contas para te dar um help aí dentro do Facebook. Então, se o teu nicho não for um nicho black, dá certo. Bom, aí eu vou falar um pouco agora sobre as estratégias que eu uso para poder soltar campanhas aí que eu consiga aprovar no Facebook, né? Então, passado todo esse... Eu fiquei com uma dúvida no compartilhamento do Pixel. Sim. Eu uso todos os pixels que estão no meu site, eles estão em contas que eu não subo anúncio neles. Isso zoa o pixel também? Ou é mais seguro? Você não é administrador do... Não, por exemplo, eu tenho uma conta, eu chamo ela de BI, né? De inteligência do negócio. Essa conta, eu fiz o pixel numa conta e coloco lá no site. Uhum. E dessa conta eu compartilho com todas que vão anunciar. Nela mesma eu não anuncio nada já para não ter bloqueio nela. Ela nunca vai ter bloqueio porque eu nunca anuncio nada.
A única coisa que eu fiz com ela foi configurar, criar o pixel e colocar no site. E dali eu compartilho tudo para as outras contas que vão anunciar. Uhum. Porque eu não entendi se o problema de compartilhar o pixel é justamente, por exemplo, você compartilhar o pixel de uma conta que foi bloqueada. Sim, Ou não tem nada a ver. sim. É compartilhar o Pix numa conta que foi bloqueada. Esse é o Então, grande nesse problema. caso, eu não tenho problema, porque ela nunca vai ser bloqueada, porque eu não faço nada nela a não ser compartilhar o pixel, não é isso? Teoricamente, sim. Teoricamente, Tá, sim. Eu nunca fiz isso na realidade, né? Isso que você fez de pegar um Pix ali e compartilhar e não usar essa conta, né? E usar somente a das outras, eu nunca cheguei a fazer isso. Para testar, para te dar um feedback. beleza. Cara, eu nem sei o que que é isso, compartilhar o pixel. Como é que faz? Eu pensei que o pixel você colocaria ali e ponto final. Não, ele tem uma função lá que você pode compartilhar ele entre contas, né? Tanto o Pixel como os Pix. Ah, tá. Beleza. Aí, então, como é que eu faço para criar... Eu te interromper, Evane. Isso, Sim? compartilhamento de conta, você só consegue se você for administrador das duas contas. Pronto, foi isso. E aí, como é que eu faço anúncios, então, para provar no Facebook, né? Então, na realidade, quanto menos... Você não consegue fazer, a grande realidade é que para anunciar nesse tipo de nicho, né, nicho black, você não consegue fazer dificilmente você vai fazer uma copy persuasiva, uma copy que conecta, uma copy como a gente costuma fazer em outros nichos, né? A copy, ela é bem sucinta e ela tem o objetivo de levar para a página de vendas, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Estão vendo minha tela? Ainda não, Evânia. Clica ali em Preciso compartilhar a tela. compartilhar, né? Clica ali em compartilhar a tela. A gente está olhando para você agora. Tá. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu entrar no anúncio e daí eu compartilho a tela aqui. Compartilhar a tela, share screen. Vocês estão vendo a tela? Sim. Pode mandar bala. Então, essa aqui é a estratégia que eu uso para poder anunciar em nicho black, né? Primeiro que eu junto a copy, tá? A pessoa, né? O usuário que está navegando no Facebook, ele precisa enxergar a imagem, entender do que se trata a imagem e juntar com a copy, tá? Então, normalmente é isso que eu faço. Então, a copy ela é bem sucinta, tá? Eu evito os termos que são reconhecidamente bloqueados aí pelo Facebook, né? Que a gente sabe que o Facebook não gosta que você utilize. Então, aqui, por exemplo, utilize esse método 100% natural e simples de aplicar para acabar definitivamente com o problema. Então, quer dizer, com o problema. Ela fica uma cópia até meio que no ar, assim, entendeu? Claro que isso aqui não é uma cópia persuasiva nem a pau, né? Digamos, eu não estou falando nada do problema, é bem genérico, né? Aqui é Gustavo Novaes e quero te convidar para assistir uma apresentação gratuita, onde eu explico em detalhes tudo o que você precisa saber sobre esse novo método, que tem sua eficácia comprovada. Acesse agora. Método 100% natural e comprovado. Então, a pessoa, ela bate o olho aqui nessa imagem, vê, né, um casal na cama, a mulher ali com uma cara triste, e aqui falando do método 100% natural, aí a pessoa, ela junta a imagem, ela conecta a imagem com a copy, e aí ela acaba entendendo que é algo relacionado à questão sexual. Tá? Então... Acho muito bom esses teus anúncios. Então, e aí o que eu faço? Eu uso também uma imagem que é do próprio Facebook, né, uma imagem disponibilizada pelo Facebook. Acho que isso
ele aumenta, digamos, o score do anúncio, ou algo nesse sentido, né? Ele acaba aumentando a credibilidade, né, do que você subir uma imagem, sua, uma imagem à parte. Embora eu também faça isso, né? Mas assim, esse seria um anúncio blindado, tá? Esse anúncio aqui, eu rodo a hora que eu quero. Eu rodo a hora que eu quero esse anúncio. Eu rodei ele por muito tempo, tá? Então esse anúncio aqui, quando eu quero startar ele, eu vou lá, dou o clique e começo a rodar ele. Esse é um anúncio blindado no Facebook. Então, se vocês querem uma dica de como fazer anúncio blindado, esse é o anúncio. Blindado, inclusive, tá? Até para uma verificação manual, né? O usuário bate o olho ali, a não ser que ele vá para o site, né? Mas ele bate o olho, uma verificação Eu tô percebendo manual. que tu manda pro ManyChat ali, tu não manda para uma página de vendas, né? Também já para o cara não cair na página de destino do produto Black, né? Também, exatamente. Essa é uma outra estratégia, né? Você usar um chatbot, usar um ManyChat, tu vai rodar o anúncio que você quiser também, tá? Eu nunca tive nenhum tipo de problema rodando o ManyChat ainda, né? Eu sei que isso não vai durar muito tempo, né? Mais tempo, mais dias, menos dias, isso aí vai acabar caindo. Inclusive, teve um tempo, né, que os bots ficaram desativados aí no Facebook, ficou aí, sei lá, um mês, um pouco mais de um mês aí desativados e tal. Eles fizeram uma série de modificações e tal, mas os anúncios continuam rodando, né? Digamos, essa estratégia continua rodando. Então, o que eu faço aqui na prática, né, com esse anúncio aqui, no caso? Esse anúncio aqui, ele direciona para o chatbot, né? Então, o que eu faço aqui no chatbot? Mostra aí, Evan. Mostra a estratégia toda. Não esconda o olho. Então, sim. Demorando um pouquinho para carregar, mas vai dar certo. Tá. Tu tem um bocado Ele de demora, aba. acho que quando tá compartilhando, acho que o Facebook fica. Fica tudo lento, tem muita aba aberta também. Eu reconheço alguém que faz isso, ó. Tem um bocado de aba aberta. José nem gosta. Quem? José gosta de ficar com 50 abas abertas. Ah, eu não conheço ninguém que tem mais aba que o Alex, não. Eu só consigo trabalhar com 2, no máximo 3. É legal. Até mim, eu sou minimalista. Eu vou chegar num dia, eu vou chegar nesse nível, porque eu acho que é algo bem mais produtivo, né? Tu não precisa, teoricamente, não precisa de mais do que 3 abas abertas simultaneamente, né? É. O cérebro, ele não é multitarefa, né? E o computador é multitarefa e acaba bugando o negócio. Mas pode continuar, Evan. Então, esse aqui é o ManyChat, né? Então, eu faço anúncio e aí o usuário, manda o usuário para essa tela aqui, eu mando essa mensagem para ele, né? Olá, tudo bem? Você deseja... Aí aqui você pode, cara, aqui tu pode detonar, aqui tu pode fazer o que tu quiser, tá? Até então não tem nenhum tipo de bloqueio, tal, não vai ter nenhum tipo de problema, né? Embora eu tenha recebido aqui, eu já vi algumas mensagens, até de alertas no Facebook, dizendo que teve muito reporte, né, de spam, de mensagens negativas do bot ali e tal. Então, o Facebook mandou ter cautela, mostrou uma página de boas práticas e tal, para tomar cuidado para evitar problemas com a conta, né? Mas até então, aqui eu falo abertamente sobre o que eu quero, né? Seja impotência, calvície, o que for, eu falo abertamente, não tem nenhum tipo de problema, né? Então, olá, tudo bem? Você deseja reverter a impotência e melhorar seu desempenho sexual de forma 100% natural e sem remédios? Então, clique em sim. Aí a pessoa clica em sim. Aí eu mando direto para o site, né? Agora posso liberar a apresentação para você. Basta clicar no botão abaixo. Aí a pessoa clica no botão abaixo, ela vai para o site, né? Então, eu coloco um passo anterior. Em vez de eu mandar direto para a página de vendas, eu faço a captura do lead e depois que eu faço a captura do lead, com esse processo, né, eu vou bloquear a conta no sentido, não, temos que bloquear a conta, né, eu vou blindar a conta porque, digamos, a conta não vai ser bloqueada, porque eu estou mandando o usuário para o ManyChat, e a partir do ManyChat eu comando para a página de vendas, né, então, ele vai, e aqui, digamos, as taxas de abertura aqui são muito grandes, né, ele clica no anúncio, ele vem para cá, até porque não tem para onde correr, digamos assim. Ele vai chegar aqui, vai ter a mensagem anterior aqui.
Se ele clicou, ele está interessado, né, no assunto. Deseja reverter a impotência sexual de forma 100% natural? Só tem um caminho, sim. Ele vai clicar em sim, ele vai cair nessa tela, e aqui nessa tela ele vai clicar para poder acessar a página de vendas, né? Aí depois, claro, eu pego ele no funil, mando mensagem para ele e tal. Ele vai cair aqui na minha automação, né? Mas aí é outro detalhe. Aí é a utilização do chatbot, né? Aí é outro curso, né, mano? Aí é outro curso, né? É outro curso. Beleza. Tranquilo, Evandro. Cara, obrigado aí pela estratégia do Chat. Tem mais alguma técnica hack, alguma coisa que a gente possa saber, ou basicamente é isso? Tem sim. Outra coisa que funciona muito bem também, que você vai conseguir rodar anúncio sempre, é você mandando para formulários do Google. Tu cria um formulário do Google, tipo, coloca uma mensagem lá, tipo, você deseja, sei lá, você acha que é possível reverter a impotência sexual através de um tratamento 100% natural? Clica em sim, a pessoa clica em sim, aí depois que ela responde, ela respondeu a pesquisa, depois que ela respondeu, aí você manda para a página de vendas. Então você dá um passo para trás também. Em vez de você mandar direto para a página de vendas, você manda para uma página do formulário do Google, e o Google é um domínio que tem um score muito alto, né, tem credibilidade perante ao Facebook, então, teoricamente, não vai ter problema com bloqueio nunca. Então, são essas duas estratégias aí que Um Google Forms, é isso, Evânia? Isso. Sério? Sério. Maria. E aí você utiliza aquela estratégia que o pessoal usa de pré-sell também, tipo, sim, você deseja reverter isso, sim. Você acha que através desse método, sim. Então, quer dizer, tu já vai colocando sim, através da pessoa, né? Então, já começa o processo de compra por aí, né? Essa aí eu juro que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Essa daí é nova para mim também. Tá. Pois é. Fácil de implantar, assim. Show de bola, Evânio. Show de bola. Fechou, Evânio? Fechou. A princípio é isso daí. Deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que... Obrigada, Evânio. Muito bom, viu? Por nada. Precisando. Essa do Google. Essa do Google de ouro. Foi top mesmo. Acho que eu vou trabalhar até meia-noite aqui, fazer uns Eu não sabia que essa daí era tão top. Zé, acho que vai dar para subir remarketing de novo. Evânio, você pode parar de compartilhar a tela só para voltar aqui? Sim. Beleza, acho que... Vocês estão me vendo normal? Já saiu do Evânio ou ainda vocês estão vendo o Evânio? Já. Muito legal, hein, Evânio? Obrigado. Pronto, show de bola. Evânio, cara, primeiro, muito obrigado por essa participação aí especial aqui no Scala Rising, esse teu conhecimento aí de conseguir subir, Eu confesso que eu não teria a mesma paciência que você para descobrir, porque para o Evânio chegar naquele anúncio, brother, que ele mostra o que é impotência, sem mostrar o que é impotência ao mesmo tempo, e o Facebook não entender, e a pessoa que está vendo o anúncio entender o que é uma parada muito louca, tá? É por isso que eu amo brasileiro. Essa é a mecânica, é exatamente isso que você falou, Max. Essa é a mecânica. Na época que eu comecei a conversar mais com o Evandro e tal, antes dele se tornar aluno aqui do Scala Rise, ele compartilhou comigo. Eu até tentei anunciar o Revertendo a Impotência na época que eu queria testar o nicho black e tal, mas, cara, é um jogo muito louco. Eu não consigo entrar nesse jogo e eu admiro pessoas como o Evandro que jogam esse jogo. Evandro, cara, obrigado por ter compartilhado a estratégia. Senhores, é o seguinte, para quem está assistindo essa Masterclass, tá? Vou encerrar agora a gravação da Masterclass, então, para quem está vendo aqui a gravação, vou encerrar aqui agora. Essa aula que vocês estão vendo agora é na minha turma de mentoria, o Scala Rising, que eu abro uma turma nova de mentoria de 2 em 2 meses, tá? Então, se você tem interesse um dia de se tornar meu aluno mentorado, é só você acessar do zeroaescala.com.br/GFO. E aí você entra na lista de espera, tá? E aí pode ser que você, em breve, aí, quando eu lançar a nova turma de mentoria, você pode disputar uma das vagas, porque é disputado, eu não seleciono todo mundo. E aí, quem sabe, você entra aí para participar com a gente aqui, ao vivo, discutindo estratégias de alto nível. E essa aqui eu resolvi colocar dentro do grupo de alunos do Zero à Escala para a galera sentir um pouco do que é estar aqui dentro do grupo de mentoria, beleza? Então, vou parar a gravação aqui
para quem está assistindo a gravação, eu vou continuar aqui com as dúvidas específicas e com o negócio de cada um, porque acontece um direcionamento aqui específico para cada negócio dentro do Scala Rising, beleza? Então, um abraço para a galera que está assistindo a gravação. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê aí, quem sabe, dentro da turma do Scala Rising. Para de gravar aqui. Valeu, pessoal. Um abraço.